de Iracema? Tão mal lá, hein? Vamos falar de Fortaleza e Corinthians. Estão no Castelão, então vamos lá. Bom dia, Marcela. Bom dia, Zupac. Fala, Bel. Beijo pra você, pra Nath, pro pessoal do estúdio, pros fãs de esportes. Não estamos agora na praia de Iracema. Ontem a gente foi recebida com aquela lua maravilhosa que mostramos pra vocês ontem à noite no Sport Center. E hoje tem pessoal que gosta de brincar que lua essa do Ceará, mas aqui em Fortaleza, pense num calor, Gustavo Zupac. Mas também não pode ter um solzinho que você fala, ai, mas que calor. Só porque a gente tá derretendo, completamente derretendo, igual um picolé no micro-ondas. 32 graus, tá bom, né? Infelizmente não estamos na praia de Iracema. Seria um ótimo lugar para estar agora. Ótimo dia, amigos. Só que tem uma coisa, Gustavo Zupac, é um ótimo lugar estar na praia de Iracema e um ótimo lugar estar aqui também na Arena Castelão, porque amanhã o Fortaleza vive o jogo mais importante da sua história. O Corinthians vive o jogo mais importante da temporada e é por isso que os torcedores já estão por aqui, ó, fazendo e organizando o mosaico. E a gente sabe o que é o mosaico do Fortaleza. A gente já conhece muito bem o que é que essa torcida consegue aprontar para cima do adversário que vem aqui na Arena Castelão. E sabe até que horas eles vão ficar organizando esse mosaico? Eu vou mandar para o estúdio, para eles terem uma ideia mais ou menos. Vocês apostam até que horas eles vão ficar organizando o mosaico, hein, Abel? Pergunta difícil. Fala aí, Eugênio, você que é um especialista. Em mosaicos. Alegorias e adereços. Olha, o estádio é grande, eu não sei qual é exatamente a dimensão desse mosaico, mas eu acho que até hoje à noite eles vão ficar montando até, sei lá, 10, 11 da noite, por aí, esse mosaico. Acertou? Não. Assim, o Eugênio tocou num ponto, né? Que qual é o tamanho do mosaico? É o estádio inteiro. É o estádio inteiro e é o mosaico que contempla 3 etapas, né? Sim. As bandeirinhas, os dizeres, né? Que a gente não sabe o que vai estar escrito, mas os dizeres, e mosaico de luzes. Dito tudo isso, em 2 turnos, começaram agora e tem o turno de mais tarde, e eles vão até que horas? Vamos juntos. 1, 2, 3, 5 da manhã. Até 5 horas da manhã. Aí depois eles vão pra casa, descansam. O jogo, E né? aí depois que eles descansarem, eles voltam Agora, à noite uma pro jogo. pergunta, 5 da manhã. gente. A gente tava achando que a gente ia trabalhar, né? Uma Fala, Eugênio. pergunta, esse mosaico, quem é que faz? Porque o Fortaleza vive uma grave crise envolvendo as suas torcidas organizadas, né? Que brigaram no jogo da Arena, semana passada, da Neoquímica Arena. Foi convocada uma reunião, eles participaram da reunião e brigaram depois da reunião. E o Fortaleza rompeu com essas duas organizadas. Elas já participavam de mosaico, não participavam? Quem é que toma a frente nesse tipo de iniciativa? É uma ótima pergunta, tá, Eugênio? Inclusive, foi essa pergunta que eu fiz para a assessoria de imprensa do Fortaleza, porque a informação que a gente teve logo depois da briga era que o Ministério Público aqui do Ceará tinha pedido à polícia para que os mosaicos eles tivessem sido banidos aqui do estádio por 2 partidas. Então não poderia entrar bateria, não poderiam entrar as bandeirinhas, não poderiam fazer o mosaico. Só que a diretoria do Fortaleza conversou com a polícia e com o Ministério Público e explicou que existe uma equipe de mosaico. E essa equipe de mosaico, ela não está diretamente ligada às 2 torcidas organizadas que brigaram aí em São Paulo e que costumam brigar também aqui em Fortaleza, nos jogos do Fortaleza. Então, contando com isso, a Polícia Militar entrou em acordo também com o Ministério Público conversou com a diretoria do Fortaleza, então eles liberaram o mosaico, desde que não tenha sido organizado pelas torcidas organizadas, que é uma coisa que realmente não acontece. Equipe de mosaico do Fortaleza, eles se organizam, eles fazem toda a programação desses mosaicos e aí é por isso que eles vão estar aqui e estarão presentes. Inclusive a bateria também está presente porque tinha essa preocupação, né, E Zupa? até hoje é um jogo importante nessa relação, até para o Fortaleza como instituição e para os torcedores comuns do Fortaleza mostrarem de alguma forma a independência em relação às organizadas. E a gente sabe, né, assim, quando a gente fala de organizadas no Brasil inteiro, a gente sempre aponta o lado negativo, questão de violência, muitas vezes questão de algum tipo de envolvimento com crime organizado, o que acontece, infelizmente, as agressões, as mortes, as invasões, tudo isso sempre é destacado, mas a gente também sabe qual é o impacto dessas torcidas nas grandes festas nos estádios, né? Então hoje é um dia importante para o Fortaleza, para mostrar até algum tipo de independência, porque a festa aqui vai ser muito bonita, vai ser linda e vai ser histórica, amanhã, na verdade, no jogo, em um momento de ruptura com essas torcidas, numa atitude que eu considero de muita coragem
e de muita frieza do presidente Marcelo Paz. Pois é, Abel, também tinha uma expectativa, ou pelo menos uma preocupação da diretoria em relação à torcida, ao barulho que os torcedores fazem, porque isso é muito da torcida organizada, das torcidas organizadas, né? Então as baterias, elas foram liberadas também para entrar aqui pelos torcedores normais. E aí a gente vai ver o clima da Arena Castelão muito parecido com o que a gente já viu nos outros jogos, em outros jogos por aqui. Pelo menos essa é a expectativa da diretoria e a gente imagina que isso também vai acontecer, Abel. Pois é, o Fortaleza tem esses problemas relacionados com as torcidas para resolver e o Corinthians tem os seus problemas para resolver porque vai enfrentar esse Castelão lotado e o bom time, o entrosado time, o bom elenco do Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda. O que fazer, professor Celso, Natália Ferrão, Eugênio Leal, o Mano Menezes, tão pouco tempo de Corinthians com esse desafio pela frente? O que dá para mudar em tão pouco tempo, com poucos treinos? Eu acho que já começou contra o São Paulo. Eu vi um time com uma outra postura, pelo menos no começo da partida. Viu? Vi. Fez um gol abafando saída de bola do adversário. Não fazia isso com o Vanderlei, conseguiu. Fez o gol, não foi por acaso. Claro que não é um milagre, você não vai esperar da noite para o dia. Depois o time não conseguiu ficar com a bola. Um adversário muito qualificado que era o São Paulo, como é também o Fortaleza. Usando uma expressão do próprio Mano, quando ele assumiu o Internacional, ele começa um processo de desesculhambação. O Corinthians era um time desesculhambação. O Corinthians estava esculhambado? Muito. O Corinthians não sabia sair com a bola, não ficava com ela, ficava rezando para a bola bater na trave ou o Cássio pegar. Você já viu tanta mudança quanto o Tricolor? Eu já vi alguma mudança, não falei tanto. Mais organização. Alguma suficiente para eliminar o Fortaleza, o Leão do Pici, no Castelão? O destino dirá. Aquela contra o São Paulo ainda não é suficiente. Mas o time dá pinta, o Mano deve ter ideias, talvez ele feche um pouco mais o meio-campo. E volta uma galera aí, né? Abra a mão de um atacante. Talvez seja a noite para isso. E a gente não pode esquecer o seguinte, o trabalho do Fortaleza é melhor que o do Corinthians? Muito. Mas o Fortaleza também precisa ganhar o jogo. Os dois precisam ganhar o jogo. Né? Até porque se empatar e for para os pênaltis, então, tem o Cássio, a muralha Cássio. O Corinthians tem contado muito com isso nos últimos mata-matas. Então, o Fortaleza... acho que é o grande objetivo do Corinthians é entrar em campo. O Fortaleza tem essa responsabilidade. Não perder o jogo e levar a decisão. É claro que o Corinthians pode ganhar o jogo, mas o objetivo inicial é não perder e levar a decisão para os pênaltis, porque sabe que ali o Cássio faz muita diferença e o Corinthians tem conseguido passar por decisões em sequência nos pênaltis. Também não é garantia, mas eu acho que o psicológico já ajuda muito. O Mano tem que fazer... Eu acho que não dá para tirar muito o jogo de sábado, porque também não foi o time do Corinthians que vai jogar. Mas é fazer o feijão com arroz. É o básico, uma defesa bem postada, bem arrumada, bem organizada, um time que tenha potencial para, no mínimo, sair bem num contra-ataque, tentar surpreender uma bola parada, porque não dá tempo de montar um super time do Corinthians da noite para o dia. E, assim, se aproveitar do fato de que o Fortaleza é um time que não consegue concretizar as oportunidades que cria. Foi assim, mais uma vez, sábado contra o Grêmio. Teve chances, embora o Grêmio tenha tido mais volume no segundo tempo especialmente, mas o Fortaleza teve chances de fazer o segundo gol, não fez. Reserveira também, né? Reserveira. Mas isso acontece também com o time titular. Essa é uma característica do Fortaleza. Dificuldade para transformar as situações de gol que ele cria em gols efetivos. Vamos lembrar que recentemente o Corinthians jogou lá, com o time reserva, é verdade, e o Fortaleza com o titular. Sim. O Fortaleza teve N chances para fazer o gol, teve até pênalti e foi vencer, sim, venceu, mas com um golzinho chorado no finalzinho da O partida. Corinthians precisa de mais organização, né? Um pouquinho mais de organização e não depender só das pifadas do Renato Augusto já é alguma coisa, mas acho que o ponto principal é o Mano ter o olhar de colocar o Yuri Alberto de frente pro gol. Ele jogar de costas como pivô não funciona. Ele bate a bola na canela, bate a bola no joelho, bate a bola no ombro, bate a bola em tudo quanto é lugar, mas ele não consegue desenvolver o melhor futebol que ele tem a desenvolver se ele estiver de costas pro gol. Coloca ele de frente pro gol, o cara se projetando pro gol. A gente viu o que aconteceu contra o Fortaleza. E Gustavo Zupac e Marcela Rafael, que estão de frente para o sol, quero saber o que eles pensam desse Corinthians e o que pode mudar ou melhorar o Mano Menezes para esse jogo de amanhã.
Sabe que eu estava ouvindo atentamente, não só os companheiros, mas a coletiva do Mano na sexta-feira, né? No sábado quem trabalhou foi o Sidney, o auxiliar. E o Mano tocou em 2 pontos na entrevista que, para mim, foram recados muito claros que ele deu daquilo que ele vai ser capaz de fazer nesse curto espaço, desde quando ele chegou até o jogo de amanhã. E ele fala 2 frases, né? Ele fala, futebol para mim é 80% organização. Então ele sabe que ele não vai conseguir incutir ideias de jogo nesse espaço, mas ele vai tentar organizar a equipe, né? Ou desesculhambar, como bem disse o professor. Então ele deixou esse recado claro e ele fez uma crítica, né, ao time do Corinthians, que ele achava o time longe, né, o time espaçado. Então acho que com conversa, com vídeo, com posicionamento, mesmo no curtíssimo espaço de tempo, dá para ele tentar organizar mais o time e deixar o time um pouco mais compacto para encurtar um pouco mais a marcação, porque essa era uma característica, um defeito muito flagrante do Corinthians. Sim. O Corinthians não encurtava o espaço de ninguém, era muito confortável jogar contra o Corinthians, poucos desarmes, pouca pressão na bola, um time longe, né? E o Mano identificou isso assistindo os jogos e acho que vai ser onde ele vai tentar atacar de imediato para a gente ver essa resposta aqui na terça-feira. Em relação ao Yuri, que a Nath falou, eu acho que a maneira que o Yuri recebe a bola também está muito ligado à dificuldade que o Corinthians tinha, não sei se terá ainda, para sair jogando, né? O Corinthians é um time que não tem saída de bola. Sim. E aí acaba quebrando. E para quebrar essa bola, era o Yuri de costas para tentar receber contra a marcação e de fato não potencializa o que o Yuri tem de melhor, que é tentar fazer uma diagonal, pegar as costas da zaga em diagonal, como ele fez no gol marcado contra o próprio Fortaleza semana passada. É muito pouco tempo, mas acho que o Mano vai tentar fazer o que ele sabe fazer. Acho que a principal característica do Mano como técnico é ser um organizador. E aí você bota um organizador em um time desorganizado, coisa acontece. No curto prazo ele vai tentar arrumar as peças. Pois é, o Maicon, inclusive, depois do jogo contra o São Paulo, ele falou sobre isso. Ele falou, olha, a gente começou a notar que o nosso time está mais junto, está mais agrupado. E isso é algo que o Mano Menezes já pediu pra gente. Então ele já sentiu isso nesse primeiro jogo contra o São Paulo, apesar da derrota. E tem todo essa coisa de poucos treinamentos, e é verdade, são muito poucos treinamentos até essa partida de amanhã. É um Corinthians que treinou 2 vezes antes do Clássico, treina mais 2 vezes, ainda treina hoje, nessa segunda-feira, e aí, um pouquinho mais para tarde, vem aqui para Fortaleza, chega mais ou menos às 7 horas da noite, a gente vai acompanhar a chegada do Corinthians lá no hotel e a gente vai mostrando ao longo da programação, e aquela expectativa também para saber se o Matias Rojas vai voltar ao time do Corinthians. Tem essa expectativa e isso pode acontecer, e aí quando a gente pensa falando... feijão com arroz. O Corinthians tem que fazer feijão com arroz. Se o Fortaleza fizer o feijão com arroz dele, a gente sabe que a probabilidade do Fortaleza vencer a partida ou se dar melhor no jogo é muito maior. Afinal, é um Vojvoda que já tem um trabalho consolidado contra o Mano Menezes, que vai fazer a sua estreia agora na beira do gramado, aqui na Arena Castelão. Abel? A gente tem, inclusive, uma tela mostrando que o Corinthians, há muito tempo, não vence. Desde 2019, o Corinthians não vence lá no Castelão, enfrentando o Fortaleza. Corinthians não vence na Arena Castelão desde 4/12/2019. Vem de 3 derrotas seguidas contra o Fortaleza. Olha aí, 1 empate e 6 derrotas. E eu me lembro, olha, o aproveitamento é de 4,8%. Antes do primeiro jogo, conversávamos aqui sobre esse confronto e o Eugênio dizia que, na sua opinião, Eugênio, o Fortaleza era favorito. Depois do empate, jogando em São Paulo, agora jogando com sua torcida, com esse retrospecto, com a organização, com o excelente Fortaleza. Qual o tamanho do favoritismo do Leão do PC? O que eu disse, Abel, e mantenho, é que o Fortaleza é melhor time que o Corinthians. Continua sendo o melhor time que o Corinthians. Mas que é preciso respeitar que o Corinthians tem mais experiência enquanto clube nesse tipo de competição e que tinha superado adversários também superiores a ele. Especialmente o Estudiantes na fase anterior. O Estudiantes era nitidamente superior ao Corinthians, como o Corinthians tinha superado também em Copa do Brasil outros adversários. E ele conseguiu passar, contando muitas vezes com a sorte, mas isso faz parte. E também com capacidade, por exemplo, do Cássio de fazer defesas importantes. Ainda acho que o Fortaleza jogando em casa é o favorito para o jogo, mas a gente tem agora uma interrogação do que será esse Corinthians do Mano, que vai ser o primeiro jogo do time principal do Corinthians do Mano. O que ele vai conseguir fazer. E isso serve para a gente e também para o Vojvoda. O Vojvoda, no planejamento de jogo dele, não sabe como será o Corinthians. Esse fator surpresa impacta no planejamento do próprio Fortaleza para o jogo de amanhã.
Então fica uma grande interrogação. Mas é claro, sabemos que o Mano tem pouco tempo. Ele pode fazer um time, como eu falei, feijão com arroz, para se garantir defensivamente e tentar se classificar a partir disso daí. Um jogo aberto. A gente está falando de uma disputa de 90 minutos, né? Não é nem a ida e volta mais, é 90 minutos, porque aconteceu o primeiro jogo, ninguém saiu na frente, claro que para o Fortaleza é melhor empatar fora de casa, desde que ele faça o serviço na casa dele. Eu lembro que não é de hoje que o Fortaleza é melhor time que o Corinthians, só que os resultados dos jogos entre eles têm sido muito mais apertados do que deveriam ser. O Fortaleza ganha um jogo no último minuto, perde no primeiro turno, né, com um gol contra. Sim. Então, se repete muito essa história do Fortaleza jogar mais, mas não se impor da maneira que tem que se impor. Claro que jogando em casa com o futebol que tem, é favorito. Mas precisa ver ao fim desses 90 minutos. Eu não me surpreenderia se o Corinthians conseguisse essa vaga.